Paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula do nosso EPD, classe dos pré-adolescentes. E nessa semana nós vamos estudar a nossa 7ª lição, tá certo? Que o título da lição é O Dom de Profecia, tá certo? Durante esse trimestre, né, a gente está com as nossas aulas online, né, trabalhando os dons espirituais. E aí a gente já falou de alguns dons, né? Os dons espirituais, eles são 9 dons. E aí a gente já falou de 5. Vamos ver quem é que consegue aí revisar, relembrar aqueles dons que a gente já falou. A gente já falou sobre o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, os dons de cura e o dom de operar maravilhas. Olha só, já falamos de 5 dons, hein? E aí falta 4 para a gente ver, a gente vai ver mais um hoje, tá certo? E aí, espero que vocês estejam compreendendo, estejam entendendo, né? Todas essas maravilhas que Deus tem entregado ao seu povo, amém? Então, para a gente começar a nossa aula agora, eu peço que você feche aí os seus olhos, né? Se ligue com o Senhor, que a gente vai orar, tá certo? Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, nesse momento, Senhor, estamos aqui para juntos aprendermos a Tua Palavra. Senhor, vem nos direcionar, vem nos guiar, vem abrir o nosso entendimento, para que possamos, Deus Eterno, juntos aprender algo de Ti, Deus Eterno, e assim ter nossas vidas transformadas e chegarmos, Deus Eterno, ao amadurecimento espiritual a cada dia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Lição de número 7. Título da lição: O dom de profecia. Olha só, a nossa Bíblia diz: Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha só que coisa gloriosa, né? O dom de profecia, ele é um dom muito conhecido nas nossas igrejas, né? Principalmente quem for assembleano sabe que esse é um dom, né, muito especial e muito visto nas nossas igrejas, né? Nas nossas reuniões de oração, né? Nos círculos de orações e em várias reuniões que o povo de Deus se reúne, né? Para orar, para pregar a mensagem de Deus, para estudar a palavra de Deus. Então ele é um dom muito conhecido, mas é um dom também que tem muitas nuances, não no dom em si, né? Mas por entendimentos errados sobre esse dom em relação à palavra de Deus. Às vezes, né, as pessoas acham que o dom de profecia é algo, né, que está totalmente fora do que a palavra de Deus diz. Por isso que eu digo que ele é um dom com nuances, né? Não que o dom tenha essas dificuldades, né? Mas é no entendimento desse dom de acordo com a palavra de Deus, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, estudar muito profundamente a palavra de Deus, para a gente não cair em armadilhas, né, em coisas que parecem verdadeiras, né, mas quando na verdade não são. O tempo que a gente tem aqui não dá para a gente trabalhar tudo com relação a esse dom, tudo que a Bíblia traz com relação a esse dom, né? Mas eu vou tentar aqui trazer alguns pontos importantes para a gente poder aprofundar mais, né? Que vocês possam aprofundar mais a partir do que a gente falar aqui, tá certo? Então, o que é o dom de profecia? Para começar, o dom de profecia, ele é como se fosse Deus falando com o seu povo. Deus dá uma mensagem a uma pessoa, a um determinado irmão, a uma determinada irmã, e esse irmão ou essa irmã, ele vai transmitir essa mensagem, né, vinda de Deus, tá certo? Então é o próprio Deus falando com o seu povo, é o próprio Deus falando com a sua igreja. É como se fosse Deus falando através daquele irmão, através daquela irmã. Mas olha, presta atenção, é como se fosse, não é o próprio Deus falando ali. Qual é a diferença disso, né? Se fosse Deus falando e é porque Deus transmite a mensagem para essa pessoa e essa pessoa transmite a mensagem, né? Que se ali, na hora que a pessoa está falando, está transmitindo a profecia, fosse o próprio Deus falando, nós não precisaríamos julgar a profecia, tá certo? Não precisaríamos examinar se a profecia ela é verdadeira ou falsa no sentido bíblico, né? Se está de acordo ou não com a palavra de Deus, tá certo? A Bíblia diz que a gente tem que julgar os profetas, né? A gente tem que examinar as profecias
para ver se elas estão de acordo com a palavra de Deus, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente escuta uma profecia, a gente tem que estar atento para ver se ela está de acordo, se ela não vai, se ela não está contradizendo nada que está de acordo com a palavra de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque existem muitos profetas profetizando coisas que estão contrárias com o que a palavra de Deus diz. E a profecia, o dom de profecia, ela vem, ela trabalha junto com a palavra de Deus. Ela está junto com a palavra de Deus e ela vem para confirmar aquilo que a Bíblia diz. A profecia ela nunca vai dizer algo que está contrário à palavra de Deus. Então hoje a gente tem muitas pessoas que se dizem profetas, que se dizem usados pelo dom de profecia, mas profetizando, né? Coisas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus. Então por isso que a gente diz, né, que é preciso tomar muito cuidado com isso, tá certo? E a gente sempre examinar a profecia, e julgar, né, a profecia. Quando alguém está sendo usado pelo dom de profecia, essa pessoa ela não entra em um êxtase, ela se desliga do seu corpo, né, e Deus fala ali através dela e depois ela retorna. Não. Quando alguém está sendo usado com dom de profecia, aquela pessoa ela está consciente daquilo que ela está dizendo, daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está falando, de todos os seus atos, né? Então, por isso que a Bíblia diz que o Espírito ele está sujeito aos profetas, né? Então, a gente precisa ter, quem tem esse dom, né? Quem é usado por Deus através desse dom, precisa ter muita sabedoria, né? Para não ultrapassar os limites daquilo que Deus está mandando que ela faça, com o que Deus está falando através dela, né? E aí, quando esse limite ele é ultrapassado, muitas das vezes a gente chega a algo que a gente denomina de meninice, né? Que é aquele algo que ultrapassa aquilo que Deus mandou a pessoa fazer, e às vezes traz um escândalo ou algo que alguém que não é crente não vai entender, né, e vai se escandalizar e talvez diga, não vou mais para a igreja de crente não, porque na igreja de crente só tem doido, né, que diz que é usado por Deus, mas faz isso, faz aquilo. Então a gente precisa ter muita sabedoria com relação a isso. É muito bom, né, quem já viu a manifestação desse dom, sabe que é algo glorioso, você vê Deus usando um irmão para falar com a sua igreja, né, é algo glorioso e algo que nos enche de alegria, algo que nos enche de emoção, né? Ser usado também por esse dom é algo magnífico, né? Algo maravilhoso. Só que a gente precisa ter cuidado para nós não sermos tomados de maneira exagerada pela emoção, né? E a gente acabar justamente isso, né? Na meninice, fazendo coisas que não convém, né? Não que sejam coisas que sejam pecado, mas que coisas que talvez tragam escândalo, escandalizem o evangelho, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso, tá certo? E aí, a profecia ela sempre vem, né? O dom de profecia ele sempre vem para confirmar, né? E ele está de acordo com a palavra de Deus, né? E para que Deus deu esse dom, né? Qual a utilidade dele no meio da igreja, né? Deus fala através do seu povo justamente para consolar o seu povo, né? Às vezes a igreja está passando, a gente, né? Todo mundo na igreja, de modo geral, está passando por um momento muito difícil, né? Na nossa história. E muitas pessoas acabam desanimando, acabam ficando tristes, né? Pensando, né? Querendo entender tudo isso que está acontecendo. E Deus usa justamente os seus profetas, né? Deus usa justamente as pessoas no dom de profecia para consolar o seu povo. Olha, meu povo, eu estou com vocês, né? Eu estou convosco todos os dias, né? Então ele fala para a sua igreja para consolar. Olha, não desista, né? Não desista, meu servo, não desista, minha serva, né? Que a vitória é certa. Eu vou entregar a vitória para vocês. Isso é necessário, né? Mas logo mais vocês vão entender o que eu estou fazendo no meio do meu povo. Então Deus fala, né? Para consolar. Deus fala também para exortar, né? Sabe aquele puxão de orelha que todo pai, toda mãe gosta de dar na gente, né? Que gosta de dar no filho quando ama o seu filho, quer corrigir o seu filho. Deus também ele é assim, né? Ele fala com o seu povo, ele fala com os pré-adolescentes, né? Olha, pré-adolescente, né? Vamos me buscar mais, né? Vamos orar mais, vamos ler a Bíblia mais, me buscar
nas madrugadas, tá certo? Então Deus fala com o seu povo, exorta o seu povo naquilo que o seu povo precisa ser exortado, precisa melhorar, tá certo? Então o Senhor corrige o seu povo através do dom de profecia, né? Então é muito importante esse dom no meio do seu povo e no meio da sua igreja, tá certo? Então é um dom maravilhoso e quando vocês forem orar, peçam a Deus, né, que Deus use vocês através desse dom, tá certo? Eu preparei 2 perguntinhas aqui para vocês, tá certo? Para vocês verem aí se vocês estão conseguindo acompanhar as lições ou não, tá certo? Se você não conseguir responder essas 2 perguntinhas básicas, você volta um pouquinho o vídeo, tá certo? Dá uma revisada aí para poder conseguir responder, tá certo? Vamos lá, a primeira pergunta. Qual o principal filtro para as profecias? Tá certo? As profecias elas não podem passar de um certo ponto, né? Tem algo, né, que guia a vida do cristão, que as profecias andam de acordo, que as profecias não podem contradizer. O que é isso? Qual é esse filtro para as profecias, tá certo? Bem fácil aí para vocês, né? Segunda questão. Qual o principal objetivo do dom de profecia, né? Por que Deus deu esse dom para a sua igreja, para o seu povo? Qual é o objetivo dele? Ou quais são os objetivos dele, né? E aí 2 perguntinhas fáceis, quem estava atento aqui no que eu falei vai conseguir responder, tá certo? Gente, para encerrar, para concluir, né, eu queria falar para vocês que Deus fala com o seu povo, né? Deus fala com a sua igreja, Deus fala com os pré-adolescentes, né? Porque os pré-adolescentes são igreja, né? Então, o Senhor ele fala com o seu povo, né? Então, quando Deus falar com você, pré-adolescente, não adianta você olhar para o lado e fingir, não é comigo, né? Porque Deus está falando com você agora, né? Deus está falando ao seu coração, né? Então, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, se os ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, tá certo? Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, tá certo? E agora vamos orar, né, para encerrar esse momento. Senhor meu Deus, nessa hora queremos te agradecer, Deus, por esse momento que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Deus, que possamos aplicar aquilo que foi aprendido aqui. Deus eterno, que abre o nosso entendimento para